diante de todas essas noções do aspecto formal e do aspecto material, nós temos propriamente o que o Kant entendeu como sendo a estética transcendental. Nós temos aí do lado a definição, né, na página 88, do que é a estética transcendental. Página 88 do nosso arquivo aí. Bom, a estética transcendental designa por estética transcendental uma ciência de todos os princípios da sensibilidade a priori. Okay? Então, a estética transcendental, ela estuda o que? A sensibilidade, os princípios da sensibilidade. Uma vez que se trata dos princípios, é sempre análises a priori, né, puramente na mente. Toda essa análise que o Kant fez é designada, é chamada, então, de estética transcendental. Okay? A gente pode até entender aí o uso do termo estética. Estética pode ficar um pouco confuso, mas estética não é em relação a uma coisa de beleza, nem nada disso. O termo estética está vindo lá da palavra aesthesis, em grego, que significa sensibilidade. Okay? Então, quando você tem lá estudo da sensibilidade, antes de mais nada. É isso daí que a gente acabou de estudar agora. Todo o estudo da sensibilidade que Kant desenvolveu na Crítica da Razão Pura. Ok? Aí essa palavra transcendental, que é um pouquinho mais puxada, né? A gente tem que entender ela assim de uma maneira um pouco especial. Vamos ir lá na página para a gente entender com clareza. Bom, estamos então na página aqui 118, ok? Para dar continuidade e definir melhor essa noção de transcendental. A gente tem aqui, né, a definição propriamente de Kant. Vamos ler o texto para ter uma noção mais clara. E aqui faço uma observação de influência extensiva a todas as considerações que se seguem e convém ter bem presente. É que não se deve chamar transcendental a todo conhecimento a priori, mas somente aquele pelo qual conhecemos que e como certas representações são aplicadas ou possíveis simplesmente a priori. Veja o seguinte, gente, esse conhecimento a priori é simplesmente aquelas noções, então, puras, que a gente tem simplesmente internas na mente, são abstratas, lógicas, matemáticas e tal. Agora, a grande questão é o seguinte: será que todas as noções a priori elas podem ser chamadas de transcendentais? Obviamente que não. E quais é que podem ser chamadas de transcendentais, então? Aquelas que estão aplicadas àquilo que é possível, tá? Possível de ser experimentado, possível de ser verificado. Então, somente aquilo que está dentro, né, das possibilidades de uma experiência é que podem ser, de algum uso, de alguma aplicação, né, é que podem ser chamados de transcendentais. Não é qualquer conhecimento, então, que pode ser chamado de transcendental. Não é qualquer afirmação, né, não é qualquer estética que pode ser chamada de transcendental. É, antes de mais nada, aquilo que diz respeito a um determinado limite. E aquilo que a gente já estudou na estética transcendental que acabamos de falar é exatamente o quê? Que as experiências possíveis, tá? Digamos, a experiência possível é delimitada pelas formas puras de espaço e tempo, que é o limite da experiência possível. Para além do espaço, coisas que não são espaciais, não são temporais, não são experimentáveis, não estão nos limites das experiências possíveis. E por isso mesmo, essas representações não podem nem ser aplicadas, não são nem tratadas como possíveis a priori. Okay? Então, repare que aí logo em parênteses, no parênteses aqui, né, o Kant ele vai exatamente aqui no parênteses, você vai ter transcendental significa possibilidade, o uso a priori do conhecimento. Então, como a gente acabou de falar, a experiência possível ela só acontece dentro dos limites do espaço e do tempo, okay? Das formas puras do espaço e de tempo. Então, é nesse sentido que a gente começa a observar que transcendental ele só pode ser considerado todo o conhecimento que está dentro dos limites da possibilidade aí da experiência, tá bom? Nesse sentido também que a gente começa a considerar também que o uso, né, o uso não é uma coisa assim simplesmente de ter definições na sua mente. O uso a priori é uma coisa já de aplicação, ok? Em que você está aplicando
essas noções abstratas puras a priori? Em que? Tem que ser aplicada dentro de determinados limites, né? E quando você determinou, né? E como o Kant já determinou os limites dentro do espaço e do tempo, esse uso só pode ser ali, né? Dentro do limite da experiência possível, ok? Repare então que transcendental será, antes de mais nada, uma série de conhecimentos a priori, sim, a priori, mas que são aplicados dentro do limite da experiência possível, dentro dos limites do espaço, das formas puras de espaço e do tempo, ok? Agora que você sabe o que é transcendental, você entende então o que é uma teoria da estética transcendental, né? Uma estética que está ali dentro dos limites do espaço e do tempo, ok? E mais do que isso, a gente pode também entender por que o Kant chama de idealismo transcendental toda essa teoria que ele tem. Vamos lá para o trecho que fala sobre isso. Então, gente, estamos aqui na página 374 do arquivo, aqui no A369. Veja que é a primeira versão da crítica, então pode ser que arquivos aí não tragam, ok, esse texto. Veja que mais aqui embaixo, né, nesse trechinho aqui, nós temos então a definição de idealismo transcendental mesmo. Veja, compreendo por idealismo transcendental de todos os fenômenos a doutrina que os considera globalmente simples representações e não coisas em si, e segundo a qual o tempo e o espaço são apenas formas sensíveis da nossa intuição, mas não determinações dadas por si, ou condições dos objetos considerados como coisas em si. Certo? Tudo o que a gente tem ensinado até agora, então, pode ser identificado como o idealismo transcendental de Kant. Ok? E este idealismo opõe-se ao realismo transcendental. Aí é que está aí uma compreensão interessante e importante aqui. O realismo transcendental considera o espaço e o tempo como existentes por si. Então, lá fora, além do ser humano, existiria o espaço e tempo lá. A gente já definiu que não é assim que acontece. Ok? A gente tem lá, na continuação, então existente por si, independentemente da nossa sensibilidade, né? Aqui, né? Independentemente da nossa sensibilidade. Observe o seguinte, esse independente da sensibilidade, a gente pode entender como independente da nossa constituição sensitiva, né? Do nosso aparelho cognitivo. As coisas em si, basicamente espaço e tempo, são independentes do nosso aparelho cognitivo. Tá? É isso mais ou menos que o Kant está falando aqui. Então, o realista transcendental representa, pois, os fenômenos exteriores como coisas em si, que existem independentemente de nós e da nossa sensibilidade, e, portanto, também estariam fora de nós, segundo conceitos puros do entendimento. Este realista transcendental é propriamente aquele que, em seguida, desempenha o papel de idealista empírico. O que acontece, gente? Você tem ali, então, uma junção, né, uma combinação dessas palavras. Idealismo, né, no próprio nome, você já está falando de ideias. Então, é um pensamento, um movimento filosófico que vai defender que intuições ou pensamentos ou as estruturas lógicas simplesmente são coisas da minha mente, são só ideias, não corresponde nada na realidade. É assim que você tem que compreender o idealismo. Agora, o realismo não. O realismo é aquilo que você admite que as ideias ou qualquer conceito, estruturas mentais estão descrevendo a realidade tal como ela é, lá fora. Ok? Então, aí você separa, então, idealismo de realismo. Quando você está falando agora de idealismo empírico, você está falando de simplesmente ter ideias que são simples representações, não correspondem ao mundo lá fora, mas no nível daquilo que é experimentável. Né? Por isso que você está considerando ali que a experimentação não seria conhecida tal como ela é. As sensações passam a ser duvidadas ali. Nesse ponto, você começa a duvidar das sensações. Tá? O idealista empírico duvida das sensações. Okay? O idealista transcendental, por assim dizer, duvida de qualquer conhecimento que vá para além da experimentação. Aqui na página 377, nós temos uma compreensão melhor a respeito
de como que é relacionada essas noções de idealismo transcendental, realismo transcendental. Aqui, o idealismo transcendental, como você pode ver aqui logo do meu lado, pode ser também chamado de realismo empírico. Tá? O Kant está duvidando do que está para além da experimentação, mas ele está dando uma realidade para aquilo que está dentro da experimentação. Okay? Então ele pode ser chamado de realista empírico. Da mesma maneira, o realismo transcendental ele vai acabar sendo levado a ser tratado como um idealismo empírico. Para simplificar um pouco como que o realismo transcendental leva a um idealismo empírico, vamos pensar da seguinte maneira. O realismo transcendental acaba considerando as coisas tais como elas são. Okay? Então descreve o espaço e tempo como se eles fossem em si mesmos e tudo mais. E isso acaba provocando uma situação da seguinte maneira. Você tem uma dupla causa para as experimentações. Né? Porque se você considera as coisas tais como elas são, o espaço e tempo tais como elas são, você tem lá um grande problema, que é qual é a causa, né, das experiências? A causa vai ser o objeto lá fora, tal como ele é em si mesmo, ou vai ser uma construção do seu aparelho cognitivo, ou de uma alucinação sua, ou de um sonho seu. Você tem então aí uma dúvida, que é a causa vem de lá de fora, ou é um sonho, ou é uma alucinação, certo? Tem uma dúvida aí. E quando você tem essa dúvida, você começa a desconfiar então da experiência. Repare, você assumir que você tem um conhecimento das coisas tais como elas são lá fora, levou a exatamente essa dúvida, tá bom? Essa dúvida de que ou a coisa vem lá de fora mesmo, ou você produziu através da sua imaginação, da sua alucinação, do sonho, alguma coisa assim. Produziu essa dúvida. Agora, a empiria, a experimentação está sendo limitada, está sendo considerada duvidosa. Repare, então, que você cai no idealismo empírico. O realismo transcendental leva a um idealismo empírico. Agora, se você tiver ao contrário, aí que o Kant fez, né? Se você tem um pensamento de que não, você nunca experimenta as coisas tais como elas são, tá? Então você cai lá naquela ideia de que para além do experimentável não tem conhecimento, não tem sensação, não tem nada, tá? Tá tudo dentro do limite da experimentação. Então, para além da experimentação, né, o transcendente à experimentação não pode ser conhecido, não pode ser experimentado. Repare, idealismo transcendental. Quando você tem esse pensamento, o que vai acontecer? Você só vai atribuir realidade ao nível da experimentação. Você só tem o experimentável ali. O pensamento kantiano é exatamente isso. Porque você vai dizer o seguinte, com aquela ideia, né, do aparelho cognitivo, da constituição humana, repara, não é que eu esteja errando, ou tendo uma alucinação, ou estando enganado sobre o mundo, nem nada disso. O que eu tenho é simplesmente uma percepção de acordo com o meu aparelho cognitivo. Se eu estou, por exemplo, num dia, sinto um determinado objeto, como azul, e depois de 2 dias eu percebo que ele é verde, não é que eu tenha cometido um erro, mas é que eu percebi ele como azul, tá, de acordo com o aparelho cognitivo naquele momento. Depois eu percebi como verde de acordo com o aparelho cognitivo daquele outro momento. Então você não está cometendo erros nem no primeiro nem no segundo. Okay? Você sempre está de acordo com os aparelhos cognitivos que você tem naquele período. Assim você vai entender o seguinte, que você só percebe o mundo de acordo com o seu aparelho cognitivo, de acordo com o que ele estiver. Nesse sentido que você dá uma ênfase, principalmente, então, na sensibilidade, na sua constituição, na constituição da sua sensibilidade. De acordo com a constituição da sua sensibilidade, você vai ter lá alguma informação a respeito do mundo. Tá? E sim, vai vir do mundo, você vai dar um certo realismo empírico aí, porque aquilo que é experimentado veio do mundo.
veio do mundo de acordo com o seu aparelho cognitivo. Deu para pegar aqui a questão? Você está como que superando, por assim dizer, até mesmo a dúvida cartesiana, a dúvida do engano. Se lembra a dúvida do engano? A dúvida talvez do sonho, em certo sentido. Em algum ponto aqui ele trata exatamente disso, né? Ele cita um pouco mais à frente aqui. Aqui, achei. Tá. Na página do 381, aqui no parágrafo que eu botei aqui, risquei ao redor aqui, né? Você tem exatamente ali bem no finalzinho, repara aqui que você tem as duas dúvidas cartesianas. É a dúvida do engano dos sentidos, tá? A primeira dúvida cartesiana. E também você tem aqui, ó, a dúvida do sonho, que é o sonho. É a segunda dúvida cartesiana. Então, em certo sentido, Kant está dando uma resposta a Descartes, okay? Em relação àquelas duas dúvidas cartesianas. Porque se você tem aquela dúvida se a sua sensação é realmente do objeto, ou é um sonho, ou é um engano, você está realmente caindo naquele pensamento ali do idealismo empírico, né? Você está considerando que aquilo ali, aquilo que eu tenho no nível empírico não corresponde ao mundo tal como ele é, ok? Como eu falei para vocês, Kant supera essa ideia exatamente com um posicionamento bem realista a respeito do lado experimental. Ele, em certo sentido, supera então toda essa questão da dúvida a respeito da sensação, porque ele vai dar um ar de realidade à experimentação. Tá, eu sei que os fenômenos que são fruto de um aparelho cognitivo não correspondem ao objeto tal como ele é em si mesmo, tá? Mas ele é assim desencadeado pelo objeto em certo sentido, tá? O que eu tenho, eu recebo do objeto, mas eu recebi de acordo com o meu aparelho cognitivo, de acordo com as condições que o meu aparelho cognitivo estiver. Repare que eu não estou errando exatamente. Se eu tivesse esta constituição do meu aparelho cognitivo, eu vou ter tal resposta. Se eu tiver outra, né, digamos, uma outra constituição, constituição B, do meu aparelho cognitivo, então eu vou ter a resposta B, né, o fenômeno B. Se eu tiver uma constituição C, então eu vou ter um fenômeno C. Está dando para perceber que depende, ele botou como que uma condição para que os fenômenos aconteçam, que é de todo o aparelho que a gente tem, tá? O aparelho cognitivo. Estou usando alguns termos um pouco diferentes, mas de Kant, mas é para a gente para facilitar um pouco a noção aqui. A nossa constituição sensível, tá? Dependendo, apresentando a nossa constituição sensível como uma condição, você acaba então superando realmente esse idealismo empírico, porque agora você está tratando a coisa como realista empiricamente. Sempre num lado empírico eu estou tendo experiência de coisas do mundo, mas tais como elas se aparecem a partir do meu aparelho cognitivo. Pelo menos essa é, por assim dizer, a solução, uma certa solução kantiana aqui para as dúvidas cartesianas. Okay? Foi uma boa solução? Não sei, né? Eu vou te deixar aí como um juiz sobre isso.